Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de Projeto e Análise de Algoritmos e essa é a nossa sétima aula. Nesta aula vamos passar a ver sobre projeto de algoritmos, onde a gente vai ver a primeira técnica chamada dividir para conquistar, sendo que para isso vamos ver o problema de ordenação por intercalação, onde essa técnica é utilizada e veremos como ela funciona. Logo após, vamos analisar a complexidade desse algoritmo dividir para conquistar para ver a quantidade de passos que ele executa. Então, a gente já conhece a ordenação por inserção, que a gente já viu nas aulas anteriores, onde o que a gente faz é, a cada passo, ir incrementando, aumentando a resolução do problema. A gente começa com apenas um elemento resolvido e a cada passo vai aumentando, até que no final a gente tem todo o problema resolvido. Nesse caso agora a gente vai usar a ordenação por intercalação, que é uma abordagem diferente, onde a gente tenta resolver o problema minimamente e depois intercalar as resoluções para no final ter uma resolução total do problema. Para que a gente possa entender esse algoritmo, a gente vai ter que entender primeiro como funcionam algoritmos recursivos. O conceito de recursão significa apenas chamar a si próprio. Então, o algoritmo recursivo a gente tem que ser um algoritmo que chama a si mesmo durante seu processamento. Nesse caso, a ideia é a gente ter uma quebra do problema grande em problemas menores, chamando o mesmo procedimento para resolver esse problema. A abordagem de dividir para conquistar se baseia em 3 passos. Em cada nível de recursão, em cada passo da recursão, a gente vai ter esses 3 passos acontecendo. Primeiro passo é a divisão do problema em subproblemas menores. Segundo passo é a conquista, onde os subproblemas menores são resolvidos. E por último, o passo de combinar, onde a gente vai pegar a resolução desses subproblemas e juntar numa resolução maior do problema, até que no final a gente tenha a resolução do problema completo. Para o caso da ordenação por intercalação, a gente tem que a etapa de dividir será a divisão da sequência de elementos em 2 pedaços para serem ordenados separadamente. Então a gente divide a sequência de elementos ao meio e vai aplicar o processo de ordenação nas 2 metades separadamente. A etapa da conquista seria classificar essas 2 sequências recursivamente, onde o que a gente vai obter seria a ordenação dessas 2 metades de forma separada, para que no final, na etapa de combinar, a gente intercale essas 2 metades ordenadas. E juntando essas 2 metades ordenadas, a gente vai ter a resolução total do problema, que é o vetor completamente ordenado. Aí como isso vai acontecer para cada metade do problema também, então a gente vai ter que cada metade vai ser dividida em 2 metades também. Nesse passo a gente vai ter o problema dividido em 4 pedaços, que vão ser resolvidos da mesma forma. Cada um desses 4 pedaços vai ser dividido ao meio e assim por diante, até que a gente tenha um problema tão simples que seja muito fácil de resolvê-lo. No caso da ordenação, essa simplicidade se dá quando a gente tem apenas um elemento em cada vetor. Ora, se eu tenho só um elemento num vetor, o vetor já está ordenado, que é só aquele elemento do jeito que ele está. E aí a gente pode pegar essas soluções de um só elemento e ir juntando, combinando as soluções através da operação que a gente chama de merge, que é a junção das soluções para obter uma solução maior. Essa operação merge ela é a chave do algoritmo de combinação, que vai levar tempo O de n na medida em que a gente precisa percorrer todos os elementos das 2 soluções para fazer esse mesh, essa intercalação. Aí a gente vê o algoritmo do mesh, onde o que a gente vai ter é os 2 pedaços, onde começa e onde termina cada uma das metades que o problema foi resolvido, e a gente vai percorrendo essas 2 metades, intercalando as duas numa solução maior. Então a gente começa, essas 2 variáveis n1 e n2 vão determinar onde começam os 2 vetores, as 2 metades dentro do vetor maior, que seria já o vetor A completo. A posição n1 seria q menos p mais 1, que seria o início do vetor.
A gente tem P, a gente tem Q e a gente tem R, que seriam as posições inicial, do meio e final. E aí o primeiro passo a gente vai atribuir os valores de 1 até N1 para o vetor temporário L e de 1 até N2 para um vetor temporário R. Seria o lado esquerdo e o lado direito. A última posição a gente atribui o valor infinito nos dois vetores para que essa posição, esse valor nunca seja usado no processamento da junção dos valores através do mesh. E aí começamos o percorrimento dessas duas metades pela primeira posição. E o que a gente faz é percorremos as duas metades e a cada passo verificamos qual é o menor elemento, se é o elemento de L ou o elemento de R. E aí o menor deles a gente pega e coloca no vetor resultante. E aí passamos para o próximo. De novo a gente verifica quem é o menor. Pegamos o menor, colocamos na solução e passamos para o próximo. A seguir, a gente vai ver graficamente como funciona essa solução, passo a passo, para fazer essa junção dessas duas metades. Na figura A, a gente tem o vetor completo A, que vai ser o resultado do merge, vai estar nesse vetor A. E a gente tem as duas metades que já foram ordenadas anteriormente. Metade L com os elementos 2, 4, 5 e 7. Metade R com os elementos 1, 2, 3 e 6. Então o que vai acontecer é que a variável I vai ser usada para percorrer o vetor L, a variável J vai ser usada para percorrer o vetor R. E a gente compara quem é maior, posição I ou posição J. Como a posição maior é 2, então o primeiro elemento resultante vai ser o J, que é 1. E aí ele vai ser colocado lá no vetor A na primeira. E J passa a ser agora o próximo elemento de R. De novo a comparação entre posição I e posição J para ver quem é o menor. Como no caso os dois são iguais, pode escolher qualquer um dos dois para ser o segundo elemento ali no vetor A na posição K. Então, por exemplo, 2 de L vai para lá. E aí o I passa para a próxima posição de L. Depois comparamos novamente I com o J, verificamos quem é o menor. No caso é o J, que é o outro 2. Esse 2 vai lá para o vetor A na posição K e J passa a ser agora o 3. Na figura D a gente vê novamente a comparação de I com J. J agora continua sendo menor, que é o valor 3. Esse 3 vai ser colocado lá no vetor A na posição K. E aí J passa a ser agora o 6. Na figura E, a gente tem novamente a comparação de I com J. Agora o I é menor, que é 4. Esse 4 é colocado lá no vetor A na posição K e I passa a ser posição 3, que é o elemento 5. Próximo passo, na letra F, I é comparado com J, 5 com 6. O I é menor, que é o 5. E aí, o valor de I é colocado lá na posição K do vetor A. E I passa a ser o 7 agora. Próximo passo, na letra G, a gente tem a comparação de I com J. Agora o J é o menor. J é 6 e I é 7. Como o J é menor, o valor 6 vai ser colocado lá no vetor, na posição K, no vetor A. E J passa a ser posição 5, que é aí agora o infinito. E na última figura, letra H, a gente tem comparação de 7 com o infinito, e agora o 7 é menor e ele é colocado lá na última posição do A, na posição K. E aí o algoritmo termina, o I passa a ser infinito, os dois já estão no final e o algoritmo termina. Então a gente tem como resultado o vetor A totalmente ordenado, a partir da intercalação de L com R. Então, essa etapa de intercalação vai ser apenas um passo do algoritmo da ordenação por intercalação. O que a gente vai ter é um algoritmo simples, como a gente está vendo aí, recursivo, que vai apenas chamar o próprio algoritmo para as duas metades do vetor. Então, o que a gente tem é o merge sort, onde eu quero ordenar o vetor A partindo da posição P
até a posição R, posição inicial e posição final. Se P for menor que R, se a posição inicial for menor que a final, o que eu vou fazer é calcular onde é o meio desse vetor, vai ser P mais Q dividido por 2, né, a base desse cálculo, né, a gente arredondar para baixo. E aí chamar novamente merge sort do vetor A, da posição P até a metade, e merge sort da posição Q mais 1, metade mais 1, até R, que é o final. Então o que eu estou fazendo é dividir o A em duas metades e chamar o merge sort para cada uma das metades. Depois que eu fiz isso, eu vou ter como resultado as duas metades ordenadas. Aí basta chamar o merge, que vai fazer essa intercalação, passando o vetor A como parâmetro, a posição inicial P, posição do meio Q e a posição final R. Na figura aí a gente vê o resultado dessa recursão. Lá embaixo a gente tem todos os vetores de uma posição ordenados, onde a gente vai juntar o 5 com 2, fazer a intercalação, vai ter como resultado o vetor 2, 5. Junta o 4 com 7, intercala, vai ter como resultado o vetor 4, 7. E aí junta esses dois vetores, faz a intercalação, a gente vai ter como resultado 2, 4, 5 e 7. Do outro lado a mesma coisa. A gente vai ter 1 e 3 como solução já calculada, juntando com o merge vai dar um vetor 1, 3. 2 e 6 também estão resolvidos, a gente vai juntar com a intercalação, vai ter o vetor 2, 6. Juntando esses dois vetores, a gente vai ter um vetor maior com a intercalação ordenada, né, com a sequência 1, 2, 3 e 6. E aí pegamos esses dois elementos, esses dois vetores de 4 elementos, a intercalação é feita, a gente vai ter esse vetor resultante com elementos 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, totalmente ordenado, que é o resultado final da execução desse algoritmo. Agora que já vimos como o algoritmo funciona, a gente vai ver como analisar a complexidade desse algoritmo. No caso, como ele é recursivo, o tempo de execução dele vai ser descrito por uma equação de recorrência. E aí, através de métodos matemáticos, a gente pode resolver essa recorrência estabelecendo limites e entendendo até onde vai o estado de passo da execução desse algoritmo. No caso, a etapa de dividir é só o cálculo na metade do vetor, então executado em tempo constante. A etapa da conquista, onde cada subproblema é resolvido, a gente vai ter dois subproblemas de tamanho n dividido por 2. Então, o tempo de execução total vai ser 2 vezes o tempo de cada uma das metades. Então, 2 vezes t de n sobre 2. Por fim, a etapa de combinar, como a gente já viu, vai demandar tempo de O de n, porque no pior caso ele vai percorrer todos os elementos do vetor. Então, o que a gente tem é uma função de recorrência, que vai definir essas duas etapas, onde a função determina que vai ser O de 1 se o n for 1, ou seja, para resolver o problema eu gasto tempo constante, se o tamanho do problema for 1, e se o tamanho do problema for maior do que 1, eu vou gastar 2 vezes t de n sobre 2, que é o tempo de resolver cada uma das metades, mais O de n, que é o tempo de resolver a intercalação, né, de fazer a intercalação das soluções encontradas. Temos que o custo resultante dessa função aí seria O de n log n. No próximo vídeo a gente vai ver como resolver essa recursão através do método mestre.